começando mais um Elas Geram Podcast. Eu sou Camila Rambo. E eu sou Sara Helena e hoje nós temos uma convidada queridíssima, amiga de anos, brusquense. Estamos aqui com a Ania Kemp. Quero que ela se apresente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está assistindo isso. Então, meu nome é Ania, sou brusquense, catarinense, moro em Brasília já há quase 30 anos, psicóloga, mãe de 3 e escritora, palestrante e a tarefa que eu escolhi para mim na vida, ou talvez que eu reconheci que era minha, é cuidar de famílias para que pais e mães que tanto querem o melhor para seus filhos consigam fazer isso, porque a gente não nasce sabendo, né? E aí a gente tem que aprender, e é isso que eu tô me dispondo a fazer, e faço isso com muita alegria e muito carinho, ajudar as crianças a poderem ter pais que se sintam confortáveis e seguros nessa sua tarefa. E isso não tem a ver com o tamanho do desafio que a gente recebe enquanto a gente é pai e mãe, né? Porque a gente estava aqui dando uma aquecida nos bastidores, e é justamente sobre conseguir ser esse pai e essa mãe com todo esse mundo real, com os desafios, com as dores, com as coisas que a vida traz pra gente, é aprender a lidar com isso para que eles possam também lidar, né? Então... Exatamente, porque tanto nós como eles, como os filhos, vamos lidar com a vida real, né? E é isso às vezes que eu sinto que é o grande desafio, porque há tanto bem-querer, há tanta boa vontade, há tanta boa intenção, há tanto afeto por parte dos pais, mas às vezes falta ainda clareza de o que funciona de fato na educação, né? Porque só boa intenção não vai resolver, só amor não vai resolver. Então a gente vai ter que entender um pouquinho melhor como a criança funciona, como o cérebro funciona, qual é o impacto de cada ação nossa, né? Isso receita, é complexo. Né? Não tem receita. Não tem. E às vezes eu acho também algumas famílias, alguns casais de pais que eu atendo, eu percebo que às vezes leram muito, tem muita ideia na cabeça, né? Eu lembro de um pai chegando, eu até ficava meio intimidado, olha, ela é pós-doutora em antropologia e eu posso lhe garantir que ela leu mais de 50 livros antes de parir essa criança, entendeu? Mas nem por isso havia garantia de que aquilo, na verdade, foi uma maternidade muito complexa para essa mulher, muito desafiadora. Por quê? Porque às vezes, porque não dá para abandonar nossos instintos, não dá para trocar a informação do livro, porque o livro ele vai dar noções gerais, informações técnicas gerais. Até que mas o que fazer em que hora, isso é a sua intuição que vai fazer, é daqui. Eu digo, da barriga que vem isso, é isso que eu tenho que fazer agora. E ter coragem de usar aquilo que eu sinto é algo que no nosso mundo, talvez muito intelectualizado, a gente perdeu essa conexão, né? A gente está fazendo coisas demais com a cabeça. Então, para os casais muito cultos, muito educados e muito bem intencionados, a dificuldade às vezes é isso também, conseguir, porque vai ser sempre uma alternância entre, como dizia uma professora minha, você vai alternar entre soprar e morder. Sim. Tem a hora que você tem que acolher e tem a hora que você tem que dizer, agora se vira, é com você, doeu, levanta, né? E encontrar esse ritmo de quando que é a hora do quê, né? Quando que vai para o mundo não é abandono, não tem livro que vai resolver isso, né? E aí a gente vai lidar com os nossos conteúdos, né? Com a nossa experiência, com a nossa vivência, né? Vai buscar lá, né? E quanta gente vai encontrar, né? E nem imaginava que ia encontrar ali, né? Quando a gente acha, agora eu vou ser mãe, então agora é eu daqui para frente. E você fala, não, é eu daqui para trás muito mais. Eu fui, agora começa a outra. Aquilo tudo que estava lá, que eu nem sabia que estava lá, aparece, exatamente. Eu tenho que lidar. O quanto às vezes a gente está conversando com a criança, ou está lidando com um bebê pequenininho, está no puerpério, e a gente nem sabe que está lidando com a gente mesmo. Com as dores dos meus pais, da minha mãe, dos meus avós, o bebê chora, eu nem sei porquê. E aí, se não tiver esse instinto, essa intuição, que é algo que o mundo hoje quase pede pra gente nem usar assim, né? Não, todo mundo meio igual, todo mundo mantenha calma, isso. E aí você tem que recuperar tudo isso, né? Eu confesso que eu não acreditava em intuição até ser mãe. Eu confiava demais na racionalidade humana e na minha também. Sim. Então, foi a maternidade mesmo, o parir, eu acho que o momento mais impactante para mim foi a hora que minha primeira filha nasceu e ela veio para o peito e ela sabia mamar.
Eu não sabia ainda nem como segurar ela. Hoje que eu já ouvi um monte de coisa sobre a pega certa e a pega errada, eu digo, Deus o livre, se dependesse de mim oferecer a pega certa, eu estava lascada, entendeu? Mas aquele bebê tinha uma competência no mamar que eu fiquei pasma. E o primeiro filho, em geral, quem mais ensina pra gente, né? Eu digo, o primeiro filho tem que abrir picada, né? Porque a gente tá numa selva virgem ainda, né? Em lidar com isso. Então, tantas vezes eu disse, gente, como é que essa criança sabe isso? E de onde que vem isso que eu agora, eu sei que eu tenho que fazer isso? Como é que eu sei que é isso que eu tenho que fazer? É uma busca, Então, né? e em parte era isso, era um instinto ou essas referências que eu tinha absorvido ao longo da minha vida e não tinha nem consciência essa disso. comunicação, né, de órgão, né, sensorial, né, sensitiva, e você quer falar com a mãe, daqui a pouco ela te liga, né? Mais ou menos esse tipo de coisa, não é? Sim. É muito bom. E falando de partos, de parir, de nascimento, né? E de mãe, falando de mãe, então conta pra gente um pouquinho o que você sabe de quando você nasceu. Como será que foi a gestação? Você tem irmãos? Você tem qual é a ordem da família? O que você sabe sobre os partos da família Se antes fosse de parida, você? se te pariram. Não, eu acho que eu me pari. Bom, o que minha mãe conta, minha mãe tinha na época 29 anos, que na geração dela já seria uma gestante meio que idosa, né? Chama primigesta idosa. Eu acho absurdo isso. Né? Nossa, Bem, com 29 já tinha esse É. conceito E naquela época. aí, enfim, então ela disse que o primeiro parto foi o mais difícil, o mais demorado. Então, assim, ela não entra em detalhes, mas ela deu a entender que Tu conseguiu sentir Não com essa foi. intuição que a gente trabalha aí de mãe, que tem algo assim que... não foi fácil, não, né? Tá. Aí os outros foram mais fáceis. E o quarto, né? Somos 4. 3 meninos depois de mim. E o quarto, ela disse que ela achou que nem estava vindo e já tinha nascido, né? Mas aí provavelmente ela acha que ela tinha já um problema de períneo, que ela teve que fazer cirurgia depois, então talvez por isso, mas enfim. E teve filho aí, eu não lembro qual deles, que nasceu antes do obstetra chegar, teve essas histórias. Mas enfim, na minha família eu tive um pai muito especial também. Então era um pai muito presente, era um pai que acolhia muito essa gestante. Então, ao menos minha mãe conta que em 4 filhos ela nunca levantou à noite para trocar fralda. Ele ajudava bastante. Então. Ela disse isso era ele que fazia, ele levantava, trocava a fralda, sei lá se antes ou depois, trazia para amamentar e colocava o bebê de volta no berço. Ela nunca levantou da cama. Então ele era muito presente, muito participativo, mesmo que as memórias da minha primeira infância não tem muita coisa do meu pai. Sim. Então eu hoje entendo quando alguém me diz, meu pai estava ausente, não era uma pessoa presente. Nas minhas memórias de infância também. Mas eu tenho fotos que mostram e em algum momento eu herdei a biblioteca do meu pai. O meu pai tinha uns 30 livros sobre gestação, amamentação, ginástica para gestantes, educação Ele de trabalhava filhos. com o que, Ania? Meu pai era consultor financeiro. Olha que legal! Que gracinha! Mas ele se interessava muito por educação, né? Então, eu tenho evidências que meu pai era muito presente, mesmo que na minha memória não seja. Então, eu entendo que a psicologia diz que na primeira infância a pessoa de referência é a mãe, né? E minha mãe também era uma maternidade, eu diria, bastante distribuída, não estava depositada numa pessoa só, né? Vocês foram nascendo um pertinho do outro? Um perto do outro e tinha assim. uma avó dentro da casa, que era uma referência importante, porque ela também não era uma avó colinho e biscoito, era uma avó educadora também, né? Mas muito presente. E depois haviam babás ou pessoas que trabalharam na nossa casa e algumas delas, assim, a gente teve vínculos que perduram até hoje e eram pessoas muito amorosas. Tem uma pessoa em especial, estou até com os olhos marejados lembrando dela. Eu acho essa mulher incrível, a Otília. Pode falar o nome dela, A Otília, olha, Otília Carminati, ela foi uma pessoa incrível. Ela veio muito jovem para a nossa casa, ela tinha 18 anos e era mais velha de, eu acho que 9 ou 11 irmãos. Então ela tinha uma capacidade de fazer tudo, entendeu? Você e ela fazia tinha parte da rede de apoio humor. já. Gente, ela era uma pessoa Ela te inspirou maravilhosa. depois na vida. Muitas coisas, Que muitas legal. coisas.
Provavelmente eu nunca falei isso para ela. Agora tem a chance, depois você compartilha. E quando ela casou, quando teve filho, saiu da nossa casa, o meu irmão caçula, que na época tinha uns 6 anos, ele chegou a fugir para casa dela, pra você ter ideia. Ele sumiu lá de casa e foi descobrir que ele estava na casa da Otília. Então, sim, ter essa rede, tipo assim, vários adultos nos quais nós, crianças, tínhamos um jardineiro, que durante muito tempo, minha avó era viúva, eu achava que ele era um namorado da minha avó. Mas ele não era casado, ele não era o seu Adão, mas ele era a nossa figura de avô que a gente tinha. A presença masculina que estava ali, né? Exato. Então, quando eu digo essa rede de apoio, não é só para o adulto ter, sabe, um Vale Night. Eu sinto que é importante que as crianças tenham vários adultos nos quais eles possam confiar, né, que tipo assim, se minha mãe e meu pai não estiver por perto, não tem problema. Se eu tivesse o seu Adão por perto, não tinha problema nenhum. Como entendeu? Isso é importante para a vida adulta também, não só para a infância também, mas para a vida adulta, né? Sim. Isso dá um conforto no mundo, eu acho, né? E isso eu tive muito forte. E a casa em que eu cresci, eu digo, a casa para mim também foi um personagem da minha infância e adolescência. Era como se ela fosse um ser. Estar naquela casa também já me deixava segura e confortável. Você conheceram? Uma casa grande, às vezes as pessoas perguntavam, mas você fica sozinha nessa casa? Eu me sentia super cuidada naquela casa, né? Então, essas referências de segurança podem ser várias, né? Na criança pequena a gente fala do objeto de transição, né? Que ela tem um paninho, é o ursinho, é sei lá. Então, as minhas filhas, a gente pode depois essa história, mas né, foi uma maternidade solo desde muito cedo e a escola delas promovia viagens a partir de 8, 9 anos, elas passavam a ter uma viagem anual, onde elas ficariam fora de casa 3, 5 dias, 10 dias, né? Então, por exemplo, criou-se aí alguns rituais, porque assim, né, éramos bastante unidas e essa coisa de vou passar uma semana sem a minha mãe. Sim. E aí, então, elas tinham um casaco meu, que existe até hoje, que é de um plushzinho, assim, bem macio. Então, esse casaco meu ia junto em todas as viagens. Olha. E um versinho, que então era assim, né, como um símbolo do meu afeto, que estava ali registrado. Então, entender que esses objetos de transição têm essa função de ajudar a criança a se sentir segura no mundo, né? Que engraçado. Eu tenho isso, às vezes, se eu tenho um curso ou uma formação que eu vou dormir fora, e vai ficar com... Agora eles já estão um pouco mais habituados, mas quando eu comecei uma formação, e aí, mamãe, mas eu não vou te ver. Aí eu deixava um cachecol que eu usava sempre um para cada um, e eles abraçavam, então tá bom. E depois se ligavam. Eu digo, uma camiseta velha, uma camisola velha, tem alguma cheiro coisa mesmo, que tem né? um cheirinho, que lembre, né? E tu falou também, antes eu me lembrei de um provérbio africano, né, que precisa de uma aldeia, né, para educar a criança, né? E não é só porque... Não é que aquele adulto que trouxe não dá conta, ou que aqueles adultos que trouxeram não dão conta. É o quão rico é quando ele tem várias pessoas. Ele já está se preparando para esse mundo adulto, que depois vai conviver com várias pessoas diferentes, né? Estabelece vínculo, confiança. E aprender a confiar nas outras pessoas, né? Porque as relações, eu digo, elas são muito circulares. Então, se eu chego para você e fico... Você também vai me olhar meio, peraí, né? A gente, em geral, espelha isso, né? Então, se eu aprendo a chegar no mundo com confiança, é provável que o mundo me trate bem também, né? Porque isso esse primeiro ninho vai espelhar o ninho que vai vir depois, porque o mundo, a gente deveria ter essa sensação de estar acolhido no mundo, né? A gente está unido num mundo, né? Ele deveria ser o grande ninho, mas né? essa é a intenção do trabalho com os pais, né? Porque a família é o pequeno mundo, é o primeiro, né? Sim. Que ela vem. E a gente tem um enorme desafio agora, pós-pandemia, né? Onde as famílias, todo mundo se fechou, eu entendo que foi necessário, mas nós vamos ter que fazer, eu acho que agora um movimento, um esforço ativo para que a gente volte a se abrir para a comunidade, para que essas crianças, né? Eu sou chamada por escolas de vez em quando. Então, aconteceu ano passado uma escola me chamar porque estava tendo um problema com uma família, que era uma criança que havia nascido no início da pandemia, tinha passado 2 anos e meio convivendo praticamente exclusivamente com os pais, e aí ela foi para o jardim de infância e ela estava assustada com crianças, ela só tinha convivido com adultos muito tranquilos, muito pacientes, muito amorosos, e aí encontra... Aquele mundo. Sabe, criança que cresceu com o irmão que está ali com 3 anos, gente, eles estão mordendo e batendo a 3x4, né?
E ele estava completamente impactado e os pais não estavam conseguindo entregar ele para ele aprender a conviver com isso, que seria a realidade do mundo também, né? Então, nós vamos ter que ajudar essas crianças que talvez cresceram muito protegidas e nós nos abrirmos de novo, né? E eu agora até conversando aqui que eu estou me lembrando porque eu cresci longe da minha família, né? Minhas filhas cresceram longe da minha família, né? De referência. A família do pai morava longe, a minha família morava longe. Então, mas a gente na verdade construiu essa rede que foi através da escola, né? Então é uma escola que tem uma gestão comunitária, isso criou. E a gente morava num condomínio onde havia 10 famílias dessa escola. Nossa. Então havia várias casas onde essas crianças iam e vinham lá para casa. Ali. O portão da minha casa estava eternamente aberto, não fechava nunca. Então era um entra e sai de gente, se não está aqui, no máximo dizia: mãe, eu vou na casa da fulana, do fulano. E havia muita segurança de novo nesse pequeno mundo, né? Mesmo que Brasília é uma cidade grande, mas o condomínio era uma vila, né? E ali, a partir de 5 anos, elas transitavam livremente. Então, saber que teve momentos que isso foi crucial, assim, teve um momento bem difícil, um dia muito difícil, já escrevi sobre isso, onde eu realmente não estava dando conta, assim, né? Logo depois de separação e eu não estava dando conta de nada e eu me escondi das minhas filhas. Dentro de casa, eu me escondi das minhas filhas. Eu pensei, se eu for lá agora lidar com criança pequena, mãe isso, mãe aquilo, eu ia fazer algo não muito legal. E esse ambiente todo ajudou, porque elas tinham outras pessoas. E aí a mais velha pegou as 2 menores pela mão e eles foram até a casa de uma amiga, a 2 quadras de distância. E essa amiga me ligou: Anne, as meninas estão aqui. Aí eu perguntei: elas podem ficar aí? Tudo bem? Ela disse: eu não estou bem. Ela disse: fica tranquila, tome o tempo que você precisar. E isso foi maravilhoso. Wilson, obrigada eternamente. Porque assim, eu pude entrar nesse lugar escuro, doloroso, que de vez em quando a gente visita. Eu pude entrar lá e eu tive algumas horas para cuidar disso e 3 horas depois eu estava bem. E eu fui lá buscar as meninas. Até quando eu escrevi esse texto, eu perguntei para elas: vocês lembram? As pequenas não lembrariam, porque eram muito pequenas, mas a maior lembrava. Ela disse: eu lembro que um dia a gente passou a tarde brincando na casa do fulano, foi bem legal. Mas eu cheguei lá, elas estavam só falando: mãe, olha, a gente fez isso, montou isso, desenhou aquilo e brincou de não sei o quê. Sabe, não teve traumas. Para mim foi um dia muito difícil, porque foi um momento muito doloroso, mas justamente tinha uma aldeia para acolher e tudo bem. Né? E como isso é importante, porque quando a gente dá com um desafio no mundo, às vezes você está, sei lá, trabalhando com um grupo ou fazendo uma função, alguma coisa, e de repente aquilo acabou, né? Deu um trabalho que não vai mais dar certo, vai ter que mudar alguma coisa. Se você não tem essa confiança do outro mundo, você só fica preso em algo, né? E quando você fala assim: não, tá doendo aqui, tá difícil, mas tem um mundo lá fora, então eu posso transitar para cá, transitar para lá. E esse espaço, né, que às vezes nós não temos, né, na maternagem, né? Eu acho que as pessoas talvez não se sentem autorizadas a fazer isso. Tipo assim, não se sentem tipo assim: eu precisava tanto que alguém ficasse com meu filho hoje, sei lá, 1h30. Sim. Mas eu tenho vergonha, não sei se eu posso, mas as pessoas... Vai incomodar lá. Aí então eu digo, comece a construir isso você, ofereça você, convide as crianças para sua casa, convide essa pessoa, tipo assim, escolha pessoas com quem você se identifica, que você gostaria de se aproximar, vocês, os adultos, e construa isso, ofereça para a criança passar uma tarde na sua casa, avise que se a pessoa precisar, ela pode ir para a sua casa. Então, isso era equilibrado, porque minhas filhas iriam para a casa dos amigos e os filhos dos amigos viriam para a minha casa também. Sim. Então, a gente se sentia completamente à vontade de, né? Hoje, né, minha ajudante não veio, não tem almoço na minha casa, pode ir na sua casa. Recebi esse pedido inúmeras vezes e não era problema, na verdade. Era até uma alegria. Às vezes, né? Hoje está comigo, amanhã está contigo. E eu sempre acho que é mais fácil ter 6 crianças brincando dentro de casa do que 3 irmãs brigando, eu entendeu? também sou assim. Então, eu digo, olha...
Ah, os filhos brigam, os irmãos brigam muito. Ou quando é sozinho, aí quer minha atenção o tempo todo. Eu digo, traz filho para dentro, traz filho dos outros para dentro de casa. É muito mais fácil, porque assim, porque ter irmãos não vão alugar você, esquece, claro que vão. Porque fulano é pirralho, aquele não sei. Com filho, com irmão. Olha, os dias que irmãos brincam com calma são Claro, assim. né? De vez em quando eu lembro que um dia que eu fiquei emocionada, porque eu estava na cozinha ouvindo as crianças conversando, e alguém disse, por favor, você pode me dar não sei o quê? A outra respondeu, claro, obrigada. Eu quase chorei de emoção, porque isso é raríssimo, entendeu? Porque é uma convivência muito diária, né? E vocês já cresceram assim, né? Em 4, né? Em 4, eu então também, era a minha se família batendo são 4 e se também. acertando, então, né? É casa cheia. Não é suave. Nós éramos em 3, mas a gente não conseguia nem brigar lá em casa. Não dava pra Não brigar. tinha essa permissão. Não podia brigar. Não, a minha mãe tinha isso. Tem coisas da minha mãe que eu acho que são super sábias. Não sei de onde é que ela tirou isso, mas eu acho geniais e que eu passo adiante. Uma era assim, eram 3 meninos. Então eram 3 meninos, sei lá se é culpa da testosterona ou não. As minhas filhas dizem que eu estou sendo sexista, seja lá o que for. Mas o que tem é que tinha muita gente batendo, e o mais velho sempre foi o mais passional, que fica mais bravo mais rápido e que é o mais divertido mais rápido. Mas ele sempre acabava batendo, e ele era o mais forte, né? E aí, na diferença, né? Se você tem 6, o outro tem 4, o outro tem 2, você bate só com uma mão, né? E derruba. Então, vira e mexe tinha briga, e era coisa de menino gritando, e vão chorar. E eu só ficando histérica, e mãe, faça alguma coisa. Minha mãe não se metia. Ela tinha um Vocês código. vão se resolver. Vocês vão se resolver. Olha. E aí tinha um código, assim, não pode bater na cabeça, Aham. nos meninos não pode chutar o saquinho, Aham. na menina não pode bater na barriga, ela queria garantir que ela seria avó. Muito Né? sábia. Então eram 3 coisas, não podia bater na cabeça e não podia bater no aparelho reprodutor. Sim. O resto Mas se se resolvam resolve. aí. E a gente sabia que a gente não podia beliscar, porque meu pai raramente se metia nessas coisas, meu pai sempre foi uma pessoa mais introvertida e coisa e tal, mas a gente sabia que não poderia beliscar, porque aí ele ficaria bravo. Porque ele tinha tido uma história de infância com o irmão mais novo que beliscava ele, quando ele devolvia, aí ele levava a bronca porque era o mais velho, porque era isso, era uma mãe que queria interferir na briga dos irmãos, né? Então ficou esse ranço dele. Então beliscar, a gente não faria isso, porque aí acordaria um monstro dentro do meu pai que gerava. E talvez até por isso que a tua mãe também, né? Quando eles conversaram, talvez foram se conhecendo ali, porque na maternidade e na paternidade a gente conhece um outro lado, né? Exato. Porque quando a gente tem um relacionamento, né? A concepção vai vir dessas duas partes. Então, quando é um relacionamento, sobre a minha carreira, sobre... É o teu, é o meu, é o nosso, mas é o teu, é o meu. Mas quando chega o filho é nosso. E que desafiador que é o filho nosso. Porque daí não é mais só o que eu sinto, o que eu não sinto. Exatamente. Então, mas eu queria só fazer uma pontuação. Sim. Depois a gente pode voltar para o filho nosso, que eu acho que é desafiador. Você falou muito dessa questão da rede, e eu lembro o quanto eu aprendi na preparação para o parto, no curso que eu fiz com a equipe para preparação para o parto, da importância da rede. Se você tem a família perto, para você poder dividir. Se você não tem a família perto, no próprio grupo, às vezes já vai se criando assim os amigos de barriga, né? Que as mães se conhecem na preparação e depois vão se acompanhando e conversando sobre os desafios. Que importante que é isso na preparação, como isso é trabalhado, né? Hoje ainda nós fazemos isso, porque existem casais como a família dele é de longe, a dela também é, e acaba que ficam os dois sozinhos, né? Então a gente fica, às vezes a gente vai com um bolo, né, com um café e passa lá um período, porque aí dá para ela descansar, dá para a gente conversar, e é muito solitário, né, o puerpério, né, o pós-parto. Eu não tive rede de apoio, porque só sobrou a mãe aos 42 anos, né? Eu demorei um bocadinho e aí a mãe já tinha uma certa idade. E aí eu achei assim a coisa mais difícil. Eu achei parir muito fácil e cuidar foi difícil, né? Porque também não fui treinada a cuidar, né? Fui treinada para trabalhar, aquela história toda. Então, as minhas histórias, as minhas vivências também, a gente pergunta, e daí, como tu fosse maternada? Tu mamasse? Tua mãe cuidava de você no primeiro ano? Como é que faziam? Lá em casa, tinham cuidadores também, né? Então, os pais trabalhavam fora, né? E aí eu acho que essa é uma forma de tu manejar a família. Mas quando eu tive a Serena, eu amei a maternidade, a maternagem, sabe? Por isso que eu digo que tem 10 anos eu ainda estou no puerpério lidando com essa história do trabalho, né?
Porque é muito bom ensinar, educar, ver crescer, se emocionar, né, com essas conquistas, com ver eles crescendo e se tornando gentinha, né? Ser humaninho, como diz a Ionara. Então, e aí só que daí nós trocamos aqui em casa, né? Como eu tinha vivido uma experiência, né? Aí a gente pensou, bom, a gente vai levar, né? Vamos cuidar nós e vamos dividir o trabalho e vamos estar com ela bastante tempo, né? E aí deu certo, eu acho, né? Porque mais certo, por conta dos valores, da segurança e do jeito que ela se relaciona, da forma como ela se comunica, né? Porque antes a gente não se comunicava, né? As famílias ficavam, né? Um pouco mais silenciosas, né? Hoje a gente fala muito do sentimento, fala mais, né? Mas é como eu digo, assim, lá em casa a gente não brigava e nós não chamávamos nem palavrão, sabe? Não podia, né? Então, na nossa casa a gente também não chama, a gente também não briga, só que a gente fala dos sentimentos, né? Hoje, né, a gente pode ficar triste, pode ficar bravo, pode ficar com raiva e é acolhido igual, né? Então, isso, eu acho que nós saramos, né, uma geração aqui e assim a gente tem a intenção, porque acho que é uma maneira melhor, né, da família ficar mais saudável emocionalmente falando, né, porque é um alimento também, né, as emoções e o sentimento. A gente vê que a falta da presença e da presença com qualidade promove muitas coisas ruins, deixa a desejar, né, na família, né. Não só a violência, não só isso, né, estar ali, mas não estando, né, que é o que mais tem agora. Não, eu fico a tarde toda, mas eu fico no celular, trabalhando aqui, fazendo lá e tudo. Que desafiador que é isso, né? É muito. Porque às vezes eu tenho essa sensação, os meus pais também trabalhavam os dois, e a gente, eram 4 irmãos também, e depois que crescemos um pouco, ficava muitas vezes sozinho, mas também tinha essa coisa de vizinhança, vinha um, vinha outro, tinha uma confiança assim também. Mas às vezes hoje quando eu tô com os meus filhos, que daí eu falo, não, poxa, eu quero ter mais tempo, né, não quero... E graças a essa geração que trabalhou muito antes, hoje a gente tem um pouco mais de capacidade de poder estar mais com os filhos também, né? Mas às vezes eu não tenho a memória e eu falo, o que eu faço agora, né? Porque a casa me chama, e eu digo, não, mas eu falei que eu queria ficar um pouco mais com eles. Então, como é desafiador trazer a vivência, o que a gente faz juntos, né? O que vai ser agora? Eu tenho falado sobre que às vezes eu acho que os pais atualmente estão muito empenhados em fazer pelos filhos ao invés de fazer com os filhos. E eu acho que os vínculos se constroem muito mais em fazer com do que fazer por. Porque às vezes é isso, eu não tenho tempo porque, né, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer outra coisa. Agora, quando você estiver, sei lá, preparando o jantar, lavando roupa, pendurando roupa, seu filho está fazendo com você, a criança não sabe a diferença entre brincar e trabalhar. Para elas é tudo a mesma coisa. As ondas cerebrais que ela está emitindo são propícias para a fantasia, e pendurar roupa é um negócio incrível. Uma aventura. Entendeu? Uma aventura. A gente precisa ser criativo nesse sentido de estar com... Não é nem ser criativo, é estar ali e envolvendo isso, né? Estar com eles. E traduzir isso, às vezes, para uma linguagem infantil. E sentir-se parte do fazer com é um negócio maravilhoso para a criança. Então, eu ajudei a fazer. Então, isso cria isso fortalece a autoestima, a sensação de competência e olha como eu sou legal, que eu ajudei a fazer. Então, essa coisa tem gente que sabe fazer isso muito bem, faz o bolo. Eu lembro de uma mãe que sempre diz, toda semana eu faço um bolo junto com meu filho de 3 anos. Então, ele adora quebrar ovo, claro, adora fazer aquele pó com a farinha. Então, fazer com a criança, isso gera pertencimento, isso gera autoestima. Vínculo, e eu digo, isso potencializa o seu tempo. Você está preparando o jantar, você está com a criança, você está educando a criança e você já está abrindo o caminho para a criança se sentir competente. Ela vai, à medida que ela vai crescendo, ela vai saber preparar o lanche dela, daqui a pouco ela sabe cozinhar, daqui a pouco é natural ela lavar louça, não é porque agora fez 12 anos, a partir de agora você lava a louça e aí você tem um adolescente que diz de jeito nenhum. Não, isso foi gradual e pessoas fazem isso, entendeu? Faz parte de ser pessoas. Então, ao invés de excluir os filhos, não, agora então eu coloco na TV, ou agora brinca de quebra-cabeça porque eu tenho que limpar a casa. Tem que estar sempre ocupado, né? A criança adora, se você for limpar a casa e der para ela segurar o aspirador de pó ou trazer a vassourinha,
ela vai amar aquilo muito mais do que ficar lá fazendo algo que não tem um significado. Um sentido, porque né? essas coisas concretas, elas são coisas cheias de significado. E as crianças anseiam por isso também, anseiam fazer parte. E o impacto disso na autoestima, né? Esse fazer pôr a história emblemática que eu carrego comigo, há muitos anos atrás eu atendi uma jovem advogada e ela me contando que ela tinha sido mãe muito cedo, tipo assim, sei lá, acho que no final da faculdade casou, engravidou, e ela disse, mas não foi só o problema de eu ter sido mãe cedo, ela disse, até os 14 anos éramos 4 irmãs, eu era caçula e nós tínhamos na casa uma babá-avó. Meus pais trabalhavam fora e essa mulher maravilhosa, ela fazia tudo por nós, só que literalmente Ela que tudo. fazia. Ela disse, até os 14 anos eu não tinha passado manteiga no meu pão. E ela disse, só que a gente morava numa cidade muito pequena e com 14 para 15 a gente teria que se mudar para outra cidade vizinha para fazer o ensino médio, que não tinha na minha cidade. Então, com 14 para 15, cada uma das irmãs, ao seu tempo, foi para essa outra cidade. E lá, essa babá-avó não foi junto. Foi um choque. E aí, de repente, eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que cuidar da minha comida, eu tinha que pegar ônibus, eu não tinha mais ninguém para fazer a lição de casa comigo. Ela disse, 7 anos depois eu tinha um bebê no colo. Então, ela disse assim, foi muito brusco para mim, entendeu? De fazer nada, para fazer um monte de coisa e cuidar de um outro ser humano, né? Sim. Isso é muito assustador, então ela estava ainda meio impactada com esse susto, né? Enquanto a criança que aos 3 anos tem alguém que ajuda ela e ela arruma a cama, que ela guarda os seus brinquedos, que ela ajuda a colocar a mesa, que ela mexe o ovo mexido e aquilo fica um desenho, sabe? Ela vai adquirindo competências que ela nem se deu conta, isso fica indolor. Já né? faz parte, né? Faz Isso parte, já vai fazer parte. é viver. E olha como é importante, porque o fazer parte é fundamental pra gente Pro quanto ser humano. O ser amado, a gente diz, você é ser amado. A gente quer ser amado para ter certeza que faz parte. Sim. O nosso medo é a exclusão. Né? Então, o fazer por acaba excluindo. Quando a intenção é completamente a oposta. A intenção é cuidar. Mas o efeito do cuidar vem do o excesso de amor desgovernado também vira um problema, né? Exato. Então, quando eu quero muito fazer pelo outro. Quero perguntar, porque nos bastidores eu ouvi uma história de parto, de cesárea, de parto domiciliar, verdade. que combo de nascimentos! Pois é, a vida isso não é nada. Gente, para tudo. Vai ter parto aqui hoje para tudo quanto é tipo. A gente vai fazer 3 em 1. A gente vai ter 3 relatos, cada um com um tipo de parto. Então aproveita. Para quem fica aí ouvindo a gente, de repente, poxa, mas vocês só falam do parto humanizado, assistência humanizada ao parto, vocês só falam do parto natural, ou de vez em quando falam da cidade. Hoje tem de tudo. É que todo mundo tem essas histórias, né, de nascimento. Muito legal. A gente sempre pergunta, né? Algumas pessoas não sabem, nem se deram conta de perguntar, né? Como foi o nascimento, como foi a gestação, né? E agora vamos Mas é interessante, né? aos vários relatos. Tu já estavas em Brasília? Eu estava em Brasília, sim, e eu estava com 36 anos, né? Engravidei um pouquinho antes dos 36, então, na verdade, era já aquela preocupação, será que vai dar tempo de ter filho? Eu, desde alguns anos, eu sempre dizia, não é que eu quero ter 3 filhos, eu sei que eu vou ter 3 filhos, é diferente. E saber explicar de o que é, incrível. por que eu sei. Nem sei quero explicar, eu sei. E aí eu pensava, gente, será que vai dar tempo? Mas enfim, então com 36,5 nasceu a primeira. Eu sempre tive gestações muito tranquilas assim, fisiologicamente falando, sem nada de excepcional. Eu tive uma obstetra maravilhosa, a doutora Vera Coimbra foi assim, uma referência na minha vida em vários sentidos. Era já uma profissional experiente, era uma das poucas pessoas que na época já fazia parto domiciliar. Médica obstetra. Médica obstetra. E ela dizia que ela era muito criticada pelos colegas, porque assim, como que você vai para um parto e fica 28 horas esperando a hora do bebê nascer? Mas ela fazia essas coisas, então já cheguei nela sabendo dessa possibilidade. A primeira filha eu não tive coragem de fazer parto domiciliar, eu estava receosa, o que acabou sendo algo positivo, porque a gente depois de 17 horas de contrações, 1 centímetro de dilatação que não saiu aí disso, né? Não evoluiu. Aí ela rompeu a bolsa, tinha mecônio, então ela disse cesárea.
E eu primeiro sofri muito, resisti muito, na verdade. Eu fiquei muito brava. Porque eu queria um parto natural. Uma Tudo que tinha sido assim. feito, combinado, preparado, era para isso. E aí eu fiquei muito brava. E aí eu lembro que o anestesista foi Gente, eu tinha todos os adjetivos negativos, não pode falar palavrão aqui, mas o que eu xinguei esse Qualquer cara... coisa a nossa edição bota... Né? A produção cuida da gente. Mas por quê? Porque, gente, eu estava tendo contrações assim, sei lá, de 1 em 1 minuto. Era contração de expulsão, só que sem dilatação, entendeu? Então tinha um bebê batendo no assoalho pélvico ali. Fica dor e a coisa não evolui, né? E era a intensidade e a velocidade. E o cara reclamando que eu não conseguia ficar quieta para ele me dar a hack, né? E aí ele brigando comigo, essa primeira coisa, vem aqui para onde eu tô para dizer o que é ficar quieta no meio de uma contração de expulsão, né? Mas tudo bem. E depois ele ficou, durante o meu parto, ele ficou combinando a pescaria do final de semana. Ai, caramba. Mas eu estava cuspindo fogo com esse cara. Levou 1 ano numa conversa com a obstetra para ela dizer: você tem ideia de quão competente esse cara foi? Porque a situação era muito adversa para o trabalho dele. E ela disse, e uma anestesia mal dada deixa pessoas paraplégicas. Correu tudo bem. Esse cara foi um chato, eu também detestei, que ele ficou ali, ela com aquela coisa de cuida de luz, de não sei o que, silêncio, e ele, e aí, leva o anzol e leva a isca. Então, mas ela disse, ele foi muito competente, você está bem, o bebê está bem. E só 1 ano depois que eu tive noção que a gente correu risco de vida. Depois de 1 ano que eu consegui, eu acho que absorver a informação do que é mecônio, sabe? O que isso representava, eu realmente não sabia. E teve isso, aí ela saiu da barriga, foi para o peito, se pôs a mamar, eu estava completamente... Né? Ainda, meu Deus, que bom que o bebê sabe o que fazer, porque eu não sei. Né? Olha só. Então, eu não fiz o que hoje é tão comum. Eu não sabia de todas as fases do parto, todos esses nomes que todo mundo hoje fala, e aí o tampão, não sei o que. Eu digo, gente, como é que você sabe tudo isso? Eu não sabia de nada disso. Mas, enfim, a vontade de ser mãe era enorme. E eu tinha a vantagem de eu tinha um companheiro que já tinha filhos, né? Que tinha, digamos, o trabalho a mais, porque a gente tinha crianças maiores dentro de casa também, mas eu sabia que ele saberia trocar fralda, que ele daria banho no bebê, que coisa que me apavorava, né? O primeiro banho no bebê, eu pensei, gente, eu vou afogar essa coisa minúscula nessa banheira, né? Eu estava apavorada no primeiro bebê, tudo era ainda susto e medo, e aí eu penso, né? O primeiro filho, em geral, ele é mais tenso, parece, porque lida com uma mãe... que também está mais tensa. Que importância esse primeiro banho, né? Quando aqui hoje vocês preparam, né? Eu lembro assim que meu marido, não, deixa que eu dou. E a enfermeira, não, vai me falando que eu dou. Mas ele já fez a preparação, então ele se preparou. E isso marcou tanto ele, que por 3 meses ele pedia, espera eu chegar do trabalho e deixa eu dar o banho. Assim, foi uma coisa muito especial, assim, né? Temos fotos dele, né? No ofurô. No banho no ofurô também. São coisas que nos marcam. Nossa, muito. E tu amamentasse? Ela chegou mamando já? Porque tem aqueles bebês que chegam assim mesmo. Não, ela com certeza, depois de 17 horas, porque ela estava tentando sair, né? Ela estava morrendo de fome. Estava 17 horas batendo na porta. O mecônio, assim, pra gente só, né, dar uma esclarecidinha, né? Existem situações também, né, assim, que talvez... E vamos pensar que hoje também ela está com quantos anos, a sua filha mais velha? 25. 25, então também já está falando de 25 anos atrás, e isso todo mundo já trabalhou bastante. Mas tem níveis, né, às vezes o bebê faz mecônio e faz às vezes com 36 semanas, faz lá com 40, né, porque passou ou não, né, mas a quantidade que ele faz, mais a ausculta fetal, né, o batimento cardíaco, vai dizer se ele está
legal com aquilo, se ele está mais ou menos com aquilo, ou se ele diz, não, é melhor a gente sair pelo outro lugar, que é mais, né, mais seguro. Então, isso o médico vai avaliar. É um né? conjunto de Dependendo informações, não é só ele sozinho, isolado, não seria uma indicação para cesariana, Claro. mas às vezes, né? É que tinha uma dilatação que não Sim, saía de não um, saía, junto com isso, é. e uma circular de cordão também. Então, E ela não, e geralmente quando demora muito e a gente espera alguma coisa acontecer, né? Porque a natureza faz tchum tchum tchum, né? Quando começa a demorar, a gente também tem que É um dar uma sinal olhada, também, né? às vezes, E se perguntar, né? E Aí de- ela deve ter rompido bolsa com essa intenção, para ver como é que estavam também as condições lá dentro. E de não né? forçar esse trabalho de parto, acho que isso também é um olhar bonito, assim, que eu vejo vocês também preparam para isso, porque pode acontecer a cesárea. Faz parte, né? Então, como é E a gente importante não preparar. quer que fique brava, assim. A gente sabe que fica de vez em quando, mas a gente já vai se preparando. A gente muda o plano, não tem como. eu né? reconheço que foi cabeça duríssiminha, Mas assim, aqui, né? mas aqui também a enfim. gente está abrindo o ponto porque a gente não está só conversando entre a gente está aproveitando para trazer a experiência para as pessoas, para quem ainda vai conceber, para quem ainda vai gestar, para quem ainda vai parir. Então a gente empresta as nossas histórias, as nossas dores, para que as pessoas se preparem cada vez mais. E isso não quer dizer nem que foi bom, nem que foi a história verdadeira de cada um. E isso é poder passar a experiência para frente, né? Mas é justamente podendo também dar a oportunidade das pessoas irem conhecendo um pouco para elas já irem trabalhando, né? Porque eu tenho certeza que no segundo e no terceiro isso já foi diferente, porque você já foi preparada. Muito diferente. Mas muito como diferente. resolver essa, Mas essa brabeza primeiro? conseguindo me conectar com a gratidão por ter dado tudo certo, mas como eu digo, isso Um demorou ano um depois, ano. entendi. Um ano depois que eu estava aberta a isso, eu acho, ou que essa conversa aconteceu. Mas E desse aí eu mamar, consegui cuidasse dela, tudo, super, não, foi tudo nota 10, assim, não tenho... Mas como é Não teve importante, nenhuma porque de novo, a intercorrência. gente vai falar a gente falou acho que nos bastidores, né? Mas da mãe poder se acolher também. De poder também ter os sentimentos, né? Sim, De poder viver, sim. se isso não tá bom, não tá bom. Vamos conversar com alguém que não Já tá legal. sabias que não iam vir trabalhar. mais duas, né? Mais dois, então tudo bem. Foi só o Eu queria primeiro, vamos essa lá. oportunidade. E esse foi um outro grande presente da obstetra. Assim que o parto aconteceu, finalizou tudo, ela veio imediatamente colocar isso aqui, semear essa informação aqui. Isso não significa que você não poderá ter parto normal depois. Então, não deixa ninguém te dizer isso, entendeu? Porque foram uma série de condições que levaram a isso. E eu saí de lá convencida disso. A método. Tanto que, assim, eu não tive nenhuma dúvida que o próximo seria natural, né? A importância de Eu profissionais pensei, de bem onde que eu preparados superei perto isso? Eu da não sei, gente, não. né? Porque ainda até hoje, eu ouvi isso semana passada, alguém diz, não, se eu tive uma cesárea, eu não teria a opção de ter um parto natural depois. Eu digo, como que não? Para mim, me disseram Isso é o contrário. importante a gente poder E eu falar. acreditei. Também cultural um pouco, fazia uma cesárea, os demais nascimentos teriam que ser cesárea, né? Hoje nós fazemos o parto depois da primeira cesárea, depois da segunda cesárea, e existem equipes que também fazem após a terceira, apesar de aumentar os riscos, segundo as evidências, tá Eu ia bem? dizer, existe uma questão de tempo também, mas também existe para cesárea, né? Porque o corte é feito na mesma região, né? Isso. Então, porque às vezes, mas não pode parir porque teve cesárea, não sei faz quanto tempo, então vai forçar. Por outro lado, também tem a questão do corte, tu sabe como é que tá isso? O que sabe é que a gente não induz, né? Porque como esse útero já foi cortado, então o corpo é sábio, né? E ele vai promover contrações que esse útero vai sustentar. Mas se a gente induz, por exemplo, com ocitocina sintética, né? Aí tem Então um a gente risco está diferente. promovendo contrações que não são tão naturais, né? E a gente não... Enfim, então Evita o que se isso faz se tem uma cesárea. Deixa eu entrar em Falar do trabalho. meu segundo parto, você falou uma palavra que Meu até Deus. hoje. Até Pode hoje ela reclamar. Já sei, certo. Aqui a gente quer ser de verdade, gente, carne e osso. Mas enfim, mas também ainda queria dizer que ter tido uma cesárea na primeira me ensinou humildade. Uma que não vai ser tudo do jeito que eu quero, e a outra, eu temo que eu teria ficado mais arrogante em relação a outras pessoas que disseram que tiveram que fazer cesárea. Eu provavelmente ia dizer, você não tentou o suficiente. Então, Tem um o fato de julgamento, eu né? sei, Pra Então ver me por onde tornou, passa, né? me tornou mais humilde, entendeu? Que bom mais que tem fácil. outras pessoas que estão aqui te ouvindo que podem compartilhar da mesma história, tanto do lado arrogante quanto ou do lado de que não, eu Isso. sei como isso é. E são muitas as coisas que interferem. Então, eu sei que tem gente que diz que às vezes a pressão da família fica insustentável, elas não dão conta de lidar com a pressão da família. Acompanhei histórias assim, digamos, onde a violência obstétrica veio de dentro da família, né?
cliente falou, o pai era médico e aí depois de, sei lá, X horas de contração, ele pirou. Deu, né? E aí ele disse, não, agora você vai para o hospital ter cesárea contra a vontade dela e contra a necessidade. Ele só não teve paciência para esperar. Então, às vezes eu sei que às vezes a gente não dá conta. Então, eu consigo acolher isso com realidade. Tipo, às vezes a gente, tem coisas que a gente não dá conta. Mas, enfim, você falou uma palavra que até hoje eu digo, quando falo oxitocina sintética. Porque aí no meu segundo parto, quem não foi com a maravilhosa doutora Vera, porque eu resolvi ter ele em Brusque, né? E aí eu conversei com uma obstetra em Brusque, enfim, conversamos. E o parto, na verdade, da minha segunda filha, tem uma história que até hoje me emociona, que era assim, uns 2, 3 dias antes dela nascer, estava dentro do prazo, começou a me dar medo, de tipo, caramba, vão voltar aquelas, sabe, 17 horas de contração, não é brincadeira. Sim. E aí, naquele dia, eu estava na casa da minha mãe, eu entrei na cozinha e tinha um passarinho dentro da cozinha. E eu pensei, caramba, passarinho dentro de casa é uma droga, porque eles fogem, aí faz cocô no chão, essas coisas. Eu lembrando de outras situações. Só que aí o passarinho voou e pousou numa janela basculante, e eu peguei um pano de prato, fiz assim, o passarinho saiu. Digo, nossa, essa foi fácil. Meia hora depois, eu estou num outro quarto e tem um passarinho dentro do quarto. Eu digo, não acredito, de novo no mesmo dia. E vai ser aquela droga, eu vou tentar tirar o passarinho, ele vai fugir, vai fazer cocô. Aí ele pousou perto da janela, eu peguei a cortina e ele saiu. Eu digo, não, 2 vezes num dia só. Comunicação isso me parece recadinho de anjo. Assim, isso é recadinho de sopro anjo. divino. E aí vem uma frase assim, né? O que foi difícil uma vez não tem que ser difícil de novo. Olha, que legal. Isso me tranquilizou muito. E essa minha filha, até hoje, ela é do jeito que ela nasceu. Enfim, ela foi a única que furou a bolsa anteriormente, então no meio da noite começou a sair aguinha. Ela mesma estourou. E aí, ela sempre foi muito autônoma. E aí, de manhã cedo, né, 8 horas... Ela veio com a missão que ela sabia que ela ia ter, né? Eu não sentindo nada, tá? Vou começar. Tava só a aguinha saindo, eu não sentia nem cócega, nada. Perda de líquido. Aí, saindo a aguinha, aí 8 da manhã, eu só avisei a obstetra, eu digo, olha, eu acho que vai chegar, só para te avisar, eu acho... Ela disse, tá, você quer vir aqui para eu te olhar? Eu digo, não, isso aqui ainda vai longe, porque não estou sentindo absolutamente nada. Ela disse, não, ela estava de manhã, estava no consultório, vendo o paciente, e aí a secretária dela me liga, assim, 11 horas, né? Ela estava impaciente. Vem aqui para ela dar uma olhada, né? Porque eu acho que precisaria dar uma olhada. Aí eu fui lá, ela disse, você está com 4 de dilatação. Eu digo, 4 de dilatação? Eu quase morri de dor, ainda eu tinha 1 de dilatação. Como que eu tenho 4? Eu não estou sentindo, mas nem cócegas, nada. Eu disse, olha, se eu fosse você, eu iria para a maternidade, porque eu acho que dentro de 2, 4 horas esse bebê nasce. Digo, como assim? Aí, eu, na época, eu fazia traduções, digo, eu ainda tenho que mandar uma tradução para o cliente, eu vou em casa mandar para o cliente, pego minha mala, vou. Mas eu não ia almoçar, né? Então, tá ok. Cheguei 1h30, eu cheguei na maternidade, a hora que eu estou no balcão preenchendo a minha ficha. Pum! Assim, não veio contraçãozinha anunciando, veio. Aí, enfim, eu acho que eu nem consegui terminar. Aí eu fui para a sala de parto e me disseram que eu estava com 9 de dilatação. Caramba, já entrar pro push. Oxitocina sintética. Com 9. Meu Deus, com 9, com tudo isso acontecendo. Até ali a oxitocina, correu solta. Me deram oxitocina sintética. Eu tava toda oxitocinada já. Não precisava. E o parto deitado, que eu achei horrível. Eu achei, o primeiro, que ideia mais de jirico, né? A obstetra de Brasília não tinha deitado. Não, eu fiz cesárea na primeira. Sim, a referência que eu tinha era de cesárea. Mas antes de chegar no push, tu ficava andando, movimentando. Baixando, tudo. Sim. Aí, primeiro, fazer cocô com a perna para cima, gente, que ideia. Bom, agora o problema foi a oxitocina sintética, que eu tive contrações, eu não conseguia fazer... Ela não dá intervalo, né? E eu tive realmente medo de morrer asfixiada. Muito medo. O medo de morte no segundo parto foi... Assim, eu estava na maternidade 1h30 no balcão, 2h30 ela tinha nascido. Foi 1 hora. Só que... Não era necessário. Mas era protocolo na época, tinha que pôr, né? E aí, era obrigatório. Aí depois dela nascer, porque faz aí eu ainda pedi para ela, para a obstetra, eu digo, só deixa eu respirar 15 minutos aqui, porque
Vamos combinar, né? Dor de parto, as minhas, assim, eu não tive aquele parto, tal do parto orgásmico vai ficar para outra encarnação, né? Se não acontecer. Mas invejo essas histórias de parto orgásmico, mas enfim, então, tinha sido difícil, sim, eu sempre tive laceração, ou tive, sei lá, tive epísio, foi necessário epísio. E aí eu disse, só me dá 15 minutos. Não, é só uns pontinhos para liberar a sala de parto. Essa pressa em liberar o espaço de parto, porque vai ter outro. Isso também é ruim. Isso realmente foi muito frustrante. Então, essa foi a minha... A minha filha fez tudo que ela pôde. Então, e a gente coloca ocitocina sintética hoje, quando não tem contrações. Se chegasse já, né? Porque daí começou uma contração do final da dilatação, 10 centímetros, para depois vir o puxo, E ainda tem várias maneiras, né, Sara? Não é porque tem de injetar, tem comprimido, tem várias maneiras. Não, né? a ocitocina se coloca lá no soro, né? Isso. Mas tem um comprimido também que se colocava. Mas aí coloca lá no colo, né? É as duas coisas juntas. juntas. Mais mecânico. Não, é um tipo de estimulação e um outro tipo de indução. E hoje faz um primeiro. Como é que sabe qual colocar? Como é que porque quando a gente não tem contração e precisa das contrações, por exemplo, a doutora talvez, quem sou eu para falar, mas a doutora talvez, como você estava lá com 4, depois com 9, sem contração, vamos botar, porque o bebê precisa nascer, e talvez, sei lá, e também porque era protocolo, sabe? Eu acho que era protocolo. E quando, por exemplo, vai induzir o parto, porque já lá está com 41 semanas e vai lá alguns dias e tal, e aí vai trabalhar esse colo, aí você põe essa pílula que começa a deixar o colo mais flexível e tal, estímulo e desencadeia. E às vezes dali já começa daí as isso, contrações. leva uma mensagem para o cérebro, daí desencadeia talvez as contrações, a liberação de ocitocina e tudo mais, né? E o trabalho de parto começa. Mas às vezes demora 1, 2, 3, 4 pílulas dessa para as coisas começarem. Né? Então, é bom ter o tempo também para induzir, né? E a ocitocina, né, é usada hoje assim, por exemplo, a gente está, um parto demorado, por exemplo, 17 horas, né, e tal, e aí já comeu pouco, dormiu pouco e tá já meio esmorecendo e precisa de aí põe a ocitocina, coloca uma bomba que vai contando, né, cada gotinha, os segundos, minutos e tal, para ser devagar, porque isso que tu fala sem respirar é o que as mulheres dizem, porque quando no início da minha carreira era assim, eu vivi chegar, colocar o acesso, soro, ocitocina lá dentro e contração, até dar vontade de subir paredes, por favor, para com isso, faz alguma desnecessário. Coisa, porque fica assim. Por isso que as pessoas as mulheres mais antigas têm muito trauma de parto, às vezes, né? Então, eu lembro de dizer para a enfermeira que e foi só uma hora, porque se chegasse 1h30, 2h30, eu estava em pé na entrada. 2h30 ela tinha nascido. Muito rápido. Então, eu lembro de dizer para a enfermeira, me ajuda a respirar. Eu não estou conseguindo respirar. Não conseguia fazer... Porque... Isso, porque a gente fala assim, o trabalho de parto é com dor, sem dor. Com dor, sem dor. E com a ocitocina fica com dor. Não dá esse tempo não dá esse ali, alívio, né? E a gente fica com a sensação de descontrole, um medo, pânico. Medo né? de morrer. Foi medo de morrer. E aí a gente pensa na bebê, né? Porque o que nós sentimos, pensamos, comemos, bebemos, os bebês estão lá dentro ainda. Né? E por isso a gente quer melhorar essa assistência. Então, essa filha até hoje também, quando ela quer uma coisa, é agora, sabe? Não me disse para esperar. Eu estou pronta, é para viajar, 10 minutos depois ela está com a mala pronta. Então, é bem rapidinho. Mas, enfim, aí o bebê chegou bem, sempre tive inflamação em pontos. Aconteceu todas as Será que você era muito ativa? Não sei. Aí eu sei que mudaram o fio no último parto, mas inflamou de novo. Então isso foi chato, mas depois traz o ponto, resolvia. Bom, e aí... Mas assim, eu sempre me senti muito confortável como mãe, não tive problema zero com a amamentação, zero. Sempre foi algo muito bom. Tinha aquela coisa, aqueles primeiros dias, onde tem só, né, o colosso, coisa e tal, o bebê fica mais faminto, mas... A princípio, não lembro de nenhum problema. Aí a outra coisa polêmica, pode falar de polêmica aqui? Claro que pode. A gente adora coisa polêmica. O povo também. A minha obstetra que fazia o meu pré-natal, ela recomendava que fizesse o esfregaço dos seios, né? Para preparar o seio, para criar resiliência, porque é uma pele fina e o bebê vai sugar. E eu fazia isso, eu sou obediente. Fielmente. Quando algo me convence, eu sou obediente. E eu fiz isso, preparei os seios, esfregaço. Eu engravidava, ela dizia, começa com os esfregaços. Eu fiz assim, e eu tive problema zero.
não tive mastite, não tive rachadura. Eu sei que esses tempos eu fui publicar sobre isso e um monte de gente começou a me criticar, não se faz mais isso, é só a pega do bebê. Então, não sei, mas na minha história... Funcionou bem. Para mim funcionou bem, me permitiu 3 amamentações maravilhosas e eu sou grata por isso. Se foi por isso, ou se por acaso minhas filhas sabiam fazer a pega certa sem que eu tivesse que ensinar. Não quer dizer que tem uma receita, mas no teu caso isso no meu funcionou. caso, eu continuo achando que foi ótimo. A lógica é assim, se a gente quer que a pele fique resistente, a gente põe no sol, põe no vento. Se a gente esfrega, talvez ela fique mais sensível. Não? Não, eu não achei. Você esfregava de levinho. Não, porque ela vezes dizia esfola, assim, né? ela disse, começa com 10 voltas em cada direção e vai aumentando. Antes do bebê nascer, você tem que chegar em 100. E o que você passava? Com bucha vegetal, né? Então, antes do bebê chegar, você tem que estar em 100 para cada lado em cada seio. Então, era assim, era um bocado de tempo no chuveiro fazendo isso, né? Então, e no início, eu lembro que era muito, muito, muito desagradável. Então, sim, não achei isso divertido. Mas, como eu digo, para mim funcionou e me garantiu Talvez, 3 amamentações sim, muito e de prazerosas. alguma maneira é uma região muito sensível, né? Sim. Então pode ter, assim, às vezes não é nem só o bebê tá com a pega correta ou não, como a mulher se relaciona com aquela sensação, né? Pode ser. Pode ser. Pode ajudar de várias maneiras. Isso eu acho que, assim, claro que cada um tem uma história, mas eu sinto que para mim ter sido mãe, né, depois, a partir dos 36, eu estava muito disponível para isso, eu estava muito entregue. Porque, assim, até os 36 eu tinha feito tudo o que eu queria ter feito antes de ser mãe, né? Eu tinha viajado bastante, tinha estudado, tinha trabalhado, tinha feito muitas coisas muito legais para mim, né? Então, ali eu estava completamente entregue. Então, isso eu também acho mais fácil do que quando a pessoa ainda está com a cabeça em muitas outras coisas que são prioridade ou... E a gente ouve isso hoje porque é tão julgado ainda essa questão da maternidade pela idade, por isso, por aquilo, assim também, né? Hoje se incentiva muito a ter bem mais novo, né? E eu lembro que a doutora Eleanor Luzes falava isso também, quando você nasce, então, os temporões, ou quando vem de uma mãe que já tem mais idade, o bebê também, ele colhe toda aquela maturidade, né? Desses pais, assim. Então tem esse lado também, ela falava inclusive dos gênios, assim, porque tá tão difícil de nascer gênio? Porque um bebê que nasce, às vezes, de uma gestação mais tardia, ele pega toda essa maturidade, ele vai se desenvolver de um ponto diferente, assim, né? É um incentivo aí. Eu trabalhei numa clínica de fertilidade humana, então, na época, os casais que fossem fazer esse FIV, né, fertilização in vitro, passariam por uma conversa comigo. Então, passei 4 anos tendo essas conversas. Isso foi entre a primeira e a terceira filha, era uma das minhas atividades. Então, foi muito interessante. Eu participava das reuniões técnicas e sempre era isso, né? Os médicos ficaram, ela chega aqui aos 40 para ter filho, por que ela não veio aos 25, né? E eu tinha que ter essas conversas, principalmente eles me acionavam quando alguém já tinha feito 1, 2, 3, 4 ciclos de FIV e não estava engravidando, difícil, e eles queriam que eu ajudasse essa pessoa a meio que aceitar que não seria por esse caminho e que pensasse em adoção e assim por diante. E muitas pessoas resistiam muito, né? Então, assim, se endividavam. A mulher passava, sei lá, por 4, 5 ciclos. E é frustrante, de FIV, né? A carga hormonal disso é muito difícil, né? Então, E aquelas que chegavam meio desanimadas, me disseram que eu tenho pouca chance. Então, assim, na minha cabeça era. E porque eu tinha uma referência familiar, eu tenho 3, 4 primas de 2º grau que tiveram filhos depois dos 40. Então, eu dizia, na minha família a gente tem filho depois dos 40, não é problema. Isso lá é o natural, né? Eu não tenho muita dúvida, né? E quando se tratava de estatística que eu tinha que compartilhar, os médicos compartilhavam, então, sei lá, né? Alguém com 25 fazer uma FIV tem, sei lá, 60% da chance de dar certo. Se tiver 43, vai ser, sei lá, 3%, né? Digo, olha, se a de 25 não engravidar, para ela deu 0. Se a de 43 engravidar, para ela deu 100. Então, aí eu tenho um amigo que dizia, eu queria que todo estatístico morresse afogado num lago com profundidade média de 30 centímetros. Entendeu? Então, eu digo, mas estatística tem muito pouco a ver com o que vai acontecer com você. Né? Sim. Mas, enfim, A segunda veio com uns 40?
a segunda veio com 38,5. Então foram sempre Aí a 2, né? terceira- 36,5, 38,5. E a segunda veio com 39, com 49. Eu engravidei quando eu completei 40. E aí a terceira veio com parto domiciliar, eu estava fechou pronta, com a cereja do tinha bolo. minha médica maravilhosa. E aí nossa. Lá em Brasília, com a mesma médica da primeira? Da mesma médica. E eu cheguei, confesso que porque eu cheguei a fantasiar até Paris sozinha. Eu pensava, ela tem história disso, né? Ela fez isso. Ela conhece esses sentimentos. Eu cheguei a ter uma fantasia porque uma amiga contou que a prima dela tinha decidido parir ela junto com o marido só, e não sei o que tinha sido uma história maravilhosa. Eu cheguei a fantasiar isso, porque estava indo tudo muito bem. Mas não, aí eu acabei chamando ela. Mas assim, eu tinha fantasia também que a terceira seria rápido, né? Se a segunda, se a segunda foi uma assim, hora, a terceira então a vai ser terceira espirro. vai pluft, né? Não, aí foi uma noite toda de contrações, Olha, de novo, né? Porque que eu legal. percebi, comigo foi, também não furou a bolsa, né? A bolsa só foi furada na hora da expulsão mesmo. Então parece que comigo, eu não sei se isso é com todo mundo, mas comigo, se não fura a bolsa, aí é demorado. Se fura a bolsa, é rápido, sei lá. Comigo foi assim. Então a médica veio até a casa, né? Então eu tinha avisado ela, 10h30 da noite eu comecei com contrações, eu avisei, ela disse, tô no aniversário, mas a maletinha tá no carro, qualquer coisa eu vou. E eu disse, não, por enquanto tá bem espaçado, coisa e tal. Eu até dormi até umas 5 da manhã, eu acho. Aí lá pelas 7 começou a ficar, 6h30 eu acho que eu liguei para ela, digo, tá chegando, pode vir. E eu morava num condomínio, ela teria uma viagem ainda de 30 quilômetros mais ou menos para chegar na minha casa. E aí o carro dela estragou na entrada do meu condomínio. Ela disse, eu não entendo, eu tô com um carro novo, ele nunca deu problema. E ele na entrada do meu condomínio, o carro dela morreu. Não ia nem para frente, nem para trás. Nada. Caramba. Aí ela chegou na minha casa às 7h30, 7:50, a bebê tinha nascido. Uau! Quase, hein? Quase que Chegou emplacou. Quase que chegou sozinha. E aí assim, de cócoras, o pai apoiando, né? Foi de cócoras, e eu também tenho muito orgulho, com quase 41. Mas então, maioria do trabalho de parto foi vocês dois. Sim, Sim, né? sim. Praticamente tudo. E aí tem uma piadinha também. Eu tô contando causos aí, mas enfim, já é uma Mas historinha. isso é bom. Então, lá pelas 7 horas, porque minha mãe estava lá, mas com a tarefa, com a incumbência de manter as outras duas no andar de baixo. Sim, eu ia no meu perguntar, quarto, mas onde elas estavam? Então, elas estavam aos cuidados dos meus pais, né? E não é para subir, não é para elas me verem berrando lá, né? Mas aí às 7 horas, a mais velha subiu. E eu estava encostada na parede e me apoiando em alguma coisa, e assim, aquela coisa no meio de uma contração, né? E ela chega toda sonada assim, mãe, isso aí não vai dar certo. Bonitinha. Eu disse, o que não vai dar certo? Ela disse, desse jeito você vai quebrar o pinico. Ela achou que... Eu tava empurrando ele. E no meio de uma contração, ria, é um negócio meio complicado. Mas enfim, isso aí não vai dar certo. Isso aí não tá funcionando muito, não. Eu não sei bem o que é, mas... Bom, mas enfim, as crianças desceram. E aí ela nasceu, teve que fazer epísio, sim, que era sempre uma questão. Mas aí eu tive esse enorme presente, que foi, a médica disse, agora você descansa, e quando você estiver pronta, eu faço a sutura necessária. E a gente ficou mais de meia hora conversando. E foi muito bonito, porque aí meu pai subiu para o quarto e ficou cuidando da bebê. Olha então, só. assim, a primeira hora de vida da minha filha, ela passou no colo do meu pai. E isso, assim, em alguns momentos da vida, eu senti que isso reverberou em algum lugar. Ela sempre foi um bebê muito tranquilo, muito tranquilo. E aí... A doutora Vera também contava isso, né? As estatísticas mostram que parece que no parto de cócoras tem uma melhor oxigenação, isso deixa essas... E foi o bebê mais tranquilo, que menos acordou à noite. Na verdade, 2 semanas depois, meu pai veio até mim e perguntou, tá tudo bem? Porque ele disse, bebês supostamente choram, eu nunca escuto essa criança chorar. Ele estava até preocupado, né? Eu disse, não. E eu tive um problema aí que já vinha antes, né? Mas eu tive... Talvez porque eu trabalhava muito sentada, né? Eu fazia tradução nessa época.
Eu tive um problema de lombar bastante sério depois do terceiro parto, com muita dor nas costas. Então, para sair da horizontal, para poder sentar para amamentar, isso eu levava às vezes 10 minutos para conseguir estar nessa posição. E esse bebê nunca chorou. Eu ia conversando com ela quando ela acordava à noite. Então. Mas, enfim, então o presente de um parto de cócoras domiciliar foi... Então, a gente imagina assim que esse ali não teve interferência nenhuma de nada, né? Nenhuma. E é o que o bebê espera, né? Que todos eles sejam assim, para também ele fazer essa transição natural, assim, como você ficou se sentindo. E nesse caminho todo, aonde surge a sua obra? Porque são muitas histórias, mas ela vê muito mais coisa. É que não dá tempo de contar tudo, mas esse aqui talvez seja importante. Então, essa é a minha caixinha de remédios de casa. Eu também tenho muito, tinha gente que bastante. chama de vovó de cabeceira. Teve uma mãe que disse a vovó de cabeceira. Então, eu tenho uma grande amiga, a Ângela, com quem eu dividi consultório muitos anos e vou voltar a dividir em breve, já está combinado. E a Ângela é meio que minha irmã mais nova, assim, eu não tenho irmãs, né? Então a Ângela é meio que minha irmã mais nova, ela teve filhos um pouco depois. E a Ângela confiava muito nas coisas que eu contava, o que eu fazia quando criança tinha febre, o que eu fazia quando criança levou uma picada, quando criança teve uma virose. E a Ângela, ela me ligava quando ela teve os filhos e começou a precisar dessas dicas, né? A mãe dela morreu cedo, então eu era essa referência. E ela começou a dizer, eu fico até com vergonha de sempre ligar para ti, não sei o quê. Você não quer escrever um livro com as coisas? Você sabe, eu digo, escrever livro, Ângela, isso dá trabalho, que é isso? Mas, enfim, eu comecei a observar que essa situação se repetia muito frequentemente. Eu estar dando dicas e sugestões para jovens mães, em geral, sobre o que fazer na situação tal XYZ. E teve uma pessoa que eu um dia consegui visualizar isso. Eu estava dando essas dicas e alguém anotando ali. Nisso eu faço isso, nisso eu faço... E naquele dia eu consegui imaginar o livro e aí eu me dispus a escrever. E aí nasceu Pequenas Emergências, Grandes Alívios, Dicas de Saúde para Mães e Pais, que é, digamos, a minha resposta quando as pessoas me dizem, eu não queria dar antibiótico, mas aí eu faço o quê? E aí, porque o que está aqui dentro eu ganhei de presente dos meus pais e da minha avó. Eu aprendi com eles. Algumas coisas foram anexadas depois, mas basicamente isso me foi dado de presente. Eu não tive que correr atrás. Então, isso aí eram coisas que se fez toda a minha infância, toda a minha vida, e se faz até hoje na minha família. Né? A caixinha de remédio, né? Tá aqui. Porque às vezes as pessoas chegam lá em casa, você não tem um remédio? Eu digo, depende, assim. Pois é. Geralmente é muito difícil ter. Aí tem eu compro azeite de oliva, tem algodãozinho, tem banho morno. Por exemplo, esses dias meu filho acordou de madrugada, que dor no ouvido. Aí eu fui procurar água oxigenada, eu falei, não tem. Aí meu marido foi na farmácia, aí ele até comprou um alívio, uma coisa assim, junto, e trouxe água oxigenada. Eu falei, vamos primeiro para água oxigenada. Aí eu só coloquei água oxigenada, fiz umas compressinhas. Me ensinaram também a questão de fazer a compressa fria, às vezes não a quente, porque é uma inflamação, né? Então, se você bota quente, pode ser que aquilo até vai fazer mais, e a fria, e eu fiz a fria, e botei a oxigenada, ele foi dormir um pouco comigo, depois eu voltei pra cama, no outro dia acordei ele. E então, eu já passei por um monte de gente, e tem várias outras coisas aí. Então, e é isso, Camila, que eu sinto que eu sou tão grata, porque eu sinto que isso me tornou uma mãe muito mais tranquila. Quando acontecia alguma pequena emergência, eu, em geral, sabia o que fazer. E é tão bom a gente poder passar para o filho essa confiança. Aconteceu isso? Não tem problema, a gente resolve, né? Ao invés de... né? Então, isso facilita tanto se você está calmo, se acalma a criança. Sim. Isso facilita até a atuação do sistema imunológico. Né? Então, eu queria compartilhar, me dispus a compartilhar coisas na expectativa de que isso pudesse dar outras famílias também. Aconteceu alguma coisa? E vai acontecer, né? Tomara que aconteça, porque senão você está criando seu filho numa redoma, né? Vai acontecer depois de adulto daí. Não, vão acontecer coisas. Então, mas que a gente esteja preparado, tenha recursos e possa transmitir tranquilidade e poupar idas inúteis aos hospitais, que em geral estão sobrecarregados. Tem outro da imunidade também, que tu conta dos soldadinhos, né? Do corpo. Esse também sempre funcionou muito bem, assim, é muito legal. Porque e a planta, né? Sim, exatamente. E a planta também que eu te falei, que eu ganhei, né, da fortuna, né? Isso. A folha que tá lá no quintal, multiplica, já passei pra frente, já usei com os meus, já teve gente lá, já levou pra casa, já macerei, eu falei, meio bruxa o negócio. Mas como é legal a gente ter esses recursos, assim, Exatamente.
E o que eu gosto é também pela eficiência. Tem gente que diz, eu não tenho paciência para não sei o quê, porque eu vou dar logo antibiótico, porque eu quero que resolva logo. Aí eu vou contar a seguinte história, porque uma das coisas que eu compartilho aí, que para mim foram muito úteis, é o choque térmico para contusões. Então, prende um dedo em algum lugar, torce não sei o quê. Então, eu lembro que eu tinha uma cliente que ela me contou que ela chegou com o dedo enfaixado, porque na noite anterior, 11 da noite, ela tinha trancado o dedo na porta. Ela passou a noite inteira com o dedo latejando, não dormiu. Aí de manhã ela foi para o pronto-socorro para ser atendida. Aí fizeram um raio-x, não tinha quebrado, fizeram só uma bandagem. Mas ela chegou lá às 8, ela saiu de lá às 11 da manhã, e aí com analgésico, acho que deram para ela, e um anti-inflamatório. Às 3 da tarde, no meu consultório, ela ainda estava com dor. Nossa. Tá? Se ela tivesse feito choque térmico, às 11h30 da noite tinha passado, ela teria dormido a noite inteira, e no dia seguinte estaria talvez um pouquinho inchadinho, mas ela não estaria mais com dor. Sim. Então, os métodos naturais, eu uso eles porque eu acho eles extremamente eficientes, tá? E é prático, né? Você faz ali, pronto, já vai resolvendo, entendeu? Né? E o que eu acho importante, que eu tento compartilhar também, é que tem situações onde a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer nada mesmo. Né? Porque se você interfere, você, na verdade, às vezes complica processos que poderiam ser mais simples. Então, tipo assim, se uma criança está com uma virose, ou comeu comida estragada, o melhor é que vomite mesmo, que saia por cima e por baixo o mais rápido possível. Não interfira vai hidratando, nisso, né? mas... A criança não está com fome quando está com virose. Deixa ela de jejum. Por que você vai forçar o corpo da criança a gastar energia em digestão e trabalhar mais quando o corpo dela poderia estar se dedicando só ao recuperar, né? Uma febre também. Então, uma febre é uma estratégia inteligentíssima do corpo. A gente puxa o tapete de toda a inteligência do nosso corpo quando a gente dá o antitérmico, porque enfim, então, essas questões que aí dá uma conversa por si só. Essa foi, então, digamos, aqui não é a Ânia psicóloga, quem escreve aqui é a Ânia, filha da dona Helga, neta da dona Vale. Que recebeu tudo isso. Que recebeu tudo isso e compartilha, e mãe. Né? E é uma maneira de deixar aí para o mundo, né? Já deixaste aí um registro. Então, e agora eu voltei a compartilhar, né? Então, semanalmente, às terças-feiras, no meu Instagram, eu estou compartilhando alguma dica daí. Depois a nossa produção vai botar seu Instagram aí para o pessoal poder acessar. E aí, acho que 2 semanas atrás saiu a dica da cebola, que sempre é a vedete, a dica da cebola para tosse, né? Aí gerou um monte de comentários, nossa, dormimos essa noite, que coisa maravilhosa. Então, assim, criança tossiu, corta a cebola no meio, coloca do lado da cama e só. E podem ir dormir. Pode dormir. Então, coisas extremamente simples e eficazes. E como é importante, porque hoje a gente cresce, às vezes, longe da família, né? As crianças, as famílias... E não tem mais a referência, ou a própria mãe já não recebeu, né? Que seria a avó. Sim. Então, como é importante ter essa obra aí, para isso continuar perpetuando. E tu tens um outro trabalho também que tu faz com os pais, eu não sei se... Assim, se tu quiser comentar um pouquinho, eu falei antes dessa... A educação que é feita por 2, o nosso, né? Talvez também case alguma coisa de ajudar isso. O nosso não tem a ver com o casal estar casado ainda ou separado, porque às vezes pode acontecer, mas a gente continua pai e mãe sempre, né? Sempre vai ser o nosso filho, né? E quantas vezes isso é motivo, né, de angústia e conflito, porque as referências que cada um traz da sua família de origem, seja porque eu aprovo como meus pais fizeram e eu quero repetir com os meus filhos, ou eu não concordo com os que meus pais fizeram e eu quero fazer diferente, e às vezes eu quero fazer diferente e não consigo fazer diferente, eu estou presa nessas referências que eu tenho lá atrás, né? A repetição automática, né? Então, essas... E às vezes os conflitos. Um acha que, né, tem que ser de uma forma mais acolhedora e outro acha que tem que ser de uma forma mais disciplinadora. Os berços sempre são diferentes, né? Como se essas coisas fossem excludentes. O que eu tento mostrar e eu tento trazer bastante ciência para que também, até para os mais céticos, né? Que não é só porque... não é só porque eu quero ser fofinha, não é só porque eu não gosto de dar bronca. Não, tem um motivo. O cérebro funciona de um certo jeito. Quando você dá bronca, você liga o reptiliano, desliga o neocórtex. Depois de uma bronca, a criança não está mais entendendo nada do que você estava tentando explicar para ela. Ela não vai aprender do erro que ela cometeu e assim por diante. Então, explicar isso para que isso seja visto não como, tá passando panos quentes quando não dá bronca na criança que quebrou alguma coisa. Não, eu estou querendo otimizar e aproveitar esse erro que aconteceu para que ela aprenda e não tenha que repetir de novo. Dessa sensação que a gente sai de um campo emocional
emocional, que a gente não tem muito controle, claro que o emocional tá junto, mas daí quando eu entendo o outro e o desenvolvimento da criança, isso sempre foi uma resposta para mim, assim. Quando eu me sentia assim, mas o que tá... Não tô... Aí eu estudava um pouquinho sobre desenvolvimento, sobre aquela fase, eu falava, é isso que tá acontecendo. Nossa, aí você passa para um outro lugar, você passa a ser um incentivador, você contempla, né? Aquilo que era um desafio vira até uma contemplação. Exato. Então dá essa sensação junto, assim, o emocional vai junto, mas ele vai mais maduro e aí vem conhecer o desenvolvimento humano para você participar dele, né? Nossa, ela explica muito bem as coisas. Eu gosto da área de desenvolvimento humano, eu estudo isso também. Mas eu tô falando agora a mãe, assim, né? Quantas vezes, assim, eu gosto da pedagogia Waldorf, que você teve as suas filhas também, os meus também passaram um pouco e eu estudo, mas como muitas vezes é falta de conhecimento nosso, assim. A gente recebe muito culturalmente dos pais, algumas coisas são bem boas, outras coisas nem tanto, por isso que é bom a gente se atualizar e se informar. Mas quando a gente dá de frente com o desafio e você entende o que está passando com a criança, que não é com você, que não é com ela, mas que juntos vocês podem fazer isso, eu digo que ter um filho é um presente, assim. Você vê um ser humano se desenvolver do nascimento. Gente, ó, eu fico arrepiada. Oportunidade assim. de crescimento, né? E precisa desse tempo de contemplar, né? A gente está num mundo que às vezes a gente não contempla, a gente só critica, briga, cria uma expectativa, faz uma projeção. Não, que faz o que ele está fazendo, assim, né? Aprender a parar um pouquinho o nosso tempo para E quando está sendo desafiador, quando uma criança nos desafia, eu lembro que em algum momento eu estava reclamando para uma amiga de uma das filhas, né? E ela virou assim para mim, os filhos vieram para nos curar. O que tem para você nesse seu conflito com a filha, né? E isso eu percebo muito, às vezes são as coisas que a gente não resolveu com os nossos pais, às vezes são as coisas que a gente não resolveu com a gente mesmo. Os filhos vão trazer, cedo ou tarde. Então eu digo, você está tendo a oportunidade de uma aula de recuperação de um tema que você não dominou lá atrás. Eles são um grande motivador de evolução, né? A gente evolui muito enquanto pai e mãe. E também a gente entende um pouco os nossos daí. Sim, né? Porque aí... Muito mais fácil acolher, perdoar se for necessário, entender. Até o amor, eu digo assim, eu acho que eu consigo imaginar o quanto os meus pais me amam porque eu tenho filhos. E eu nem espero que eles sintam por mim o que eu sinto por eles, porque eu amo muito meu pai e minha mãe, mas é muito diferente o que você trouxe pro mundo, assim, né? Então eles fazem uma relação de um amor, aquele amor incondicional mesmo, assim, um amor muito verdadeiro. Um que amor acho que só difícil, né? só você tendo filho. Amor não é algo fofo e cor-de-rosa. Ele é super desafiador. Ele fala sobre maturidade, na verdade, né? Exato. Não é a paixão. A paixão é aquela coisa que chegou e o amor é construído, é a resiliência, é a dedicação, né? É o encontrar juntos. É o vínculo, né? Caramba. Aquela parte de que você se torna eternamente responsável por aquele que cativa. Ai, não gosto dessa frase. Não vai deprimir. Não. Então eu vou falar uma frase que você falou e que marcou a minha vida, e que de vez em quando eu passo pra frente, assim, quando você falava dos desafios também, né? Mas nessa coisa de dar limite ou de soltar, e você falava assim, gente, o mundo não foi bom com vocês, o mundo foi tão bom comigo, confia. O mundo há de ser bom com eles. E essa frase morou comigo, assim, de vez em quando eu passo uma coisa, eu digo... E a minha casa é assim também, aberta, portão aberto, meu marido já é mais aí, às vezes ele, não, vamos fechar o portão. Mas eu moro numa rua sem saída, né? Condomínio é rua sem saída, a criançada brinca solta, a minha casa tá sempre cheia. E eu digo, às vezes vem alguém me visitar, começa a brotar a criança, né? Eu digo, vocês estão vendo que criança brota aqui nessa casa, né? Às vezes tem 10, assim, eles vão pra piscina, aí eles brincam. Eu gosto muito desse senso de comunidade também, de dividir. Às vezes eu levo pra passear os vizinhos, pra tomar um sorvete, às vezes o vizinho leva meus filhos e é tão gostoso isso, assim. E não tem jeito certo de construir comunidade, tem a ver com arriscar, se expor, convida, abre, né? Se alguém vai ficar meio assim, constrangido, eu acho que isso eu aprendi com uma grande amiga minha, que você deve ter conhecido também, a Yara. A Yara, ela aparecia na minha casa sem avisar. E isso, sei lá, minha mãe é muito assim, as pessoas ligam primeiro, a referência que eu tinha de ir na casa de alguém, você tinha que combinar, avisar antes. E Yara não, ela aparecia sem, assim, eu ia escovar os dentes para tomar café e ela aparecia. Mas eu adorava isso, porque tinha muitas conversas legais e não seria possível na vida agitada que a gente tinha de combinar. Então era quando dava, e eu adorava isso. E com isso eu me coloquei mais tipo assim, eu
Se eu tô arriscou chegando, mais. se não Me for jogo. conveniente, pode dizer que para eu ir embora eu vou e não tem problema nenhum. Mas eu acho que isso constrói coisas que senão a gente perde quando a gente quer as coisas organizadas demais. Né? É uma boa dica para pós-pandemia. Eu Né? acho que exatamente. Tarefa de casa, hein? Hoje tem tarefa. Escreve aí pra gente nos comentários se você fez e como foi. Ou se você já faz, né? Com certeza, temos que reconstruir isso. E não precisa ter sobrenome igual, não precisa ser família. Família é algo que a gente constrói hoje em dia. A gente constrói. Né? Então, acho que a gente tem uma boa mensagem, estamos indo para o fim. Eu, da minha parte, é sempre gratificante. Queria agradecer a Sara, a você, a produção, ao projeto que é o Ela Gera um Podcast. A gente sempre aprende tanto, compartilha. Coloca aí pra gente nos comentários o que você achou importante aqui, o que você aprendeu, ou o que a gente pode trazer também. Vem com a gente. Obrigada. E eu queria saber mais uma coisinha ainda. Queria o nome desse teu programa, né? Que você faz online, né? Que eu também já indiquei para alguns pais também, que são de fora. Então, todas essas coisas que eu atendo, né, famílias individualmente, mas o que eu fui percebendo são temas que são recorrentes, informações que são úteis para muita gente. Eu organizei isso num programa online chamado Jornada Mães e Pais Confiantes. A gente vai esse semestre abrir inscrições para a 5ª turma então é um misto de conteúdo que está disponível via áudio com encontros online, que aí é uma mentoria para os pais, né? Quinzenalmente, mas é tudo online. Então pessoas em qualquer lugar podem participar. Pelo teu Instagram elas chegam nisso ou tem um Instagram específico do projeto? Não, chegam nisso no aniacamp.psi, que é o meu Instagram. Depois a gente vai colocar também, a produção bota na tela. Então lá a gente vai estar divulgando, e lá tem os links na Linktree. Então, convidados para acompanhar os conteúdos que, digamos, né, são... a intenção do meu Instagram é poder servir aquelas pessoas que não necessariamente também tenham acesso a mim individualmente, e porque eu também aprendo com tanta gente online. E eu entendo que os pais, eu vejo tanta boa vontade, tanto esforço nos pais, e que às vezes um pequeno ajuste, entender uma pequena coisa, isso pode melhorar tanto a qualidade de vida da gente, para que haja mais satisfação e alegria nesse maternar e paternar, que não seja só esforço, né? E tem coisas que tem... outra coisa que eu queria comentar só rapidinho, muitas vezes a gente está tão convencido de que se eu me esforcei tanto e não resolveu, é porque não tem solução. Isso não é real. Isso é algo muito autocentrado de nós mesmos, que é difícil porque eu tentei e não consegui, então não tem solução, ou é difícil porque eu me esforcei muito. Não é isso, porque, digamos, eu não entendo de mecânica de carro. Se estraga o meu carro, eu vou dizer, meu Deus, socorro, não sei o que fazer. Agora, se eu vou para um mecânico que entende de carro, eu digo, não, mas é só isso aqui. Era simples, quantas talvez vezes, até, né? Computador, quantas vezes eu cheguei lá para o cara, precisa fazer uma revisão. Não, é só isso aqui, pum. 2 segundos ele resolveu o meu problema. Então, eu creio que eu sou talvez um pouquinho mais especialista nisso, porque eu me propus a aprender sobre isso, e eu espero com isso... Quanta solução você pode ajudar a trazer, né? E elas existem, tá? Então, não se deixe iludir, não é o seu esforço que é a medida de sua dificuldade. Isso só significa que você talvez agora precise de uma informação que você ainda não tem. E isso não é problema, todos nós não sabemos alguma coisa. É isso, né? se você ainda não sabe, não consegue resolver, é por algum conhecimento que você ainda não adquiriu. Aí você vai para o conhecimento e não fica na frustração, né? Eu vou buscar, alguém deve saber como faz isso. Sabe. E às vezes compreender também, né? Como é o termômetro, né? Se você tem dificuldade naquilo, tem que às vezes olhar para dentro, né? Porque talvez a dificuldade seja com você ou com as questões que ficaram para trás e está vindo à tona agora, né? Então essa é a maturidade, né? De ser pai e mãe, acho. A criança espera que a gente já seja bem resolvido, pelo menos, bem trabalhado, não bem resolvido, mas bem trabalhado, pelo menos, não. A gente tenta nessa área, a gente passa a vida tentando, porque aí depois, né, dos desafios da infância, vem a adolescência, vem a vida adulta. Tentando não, a gente passa a vida fazendo. Porque tá acontecendo, e com certeza a gente deu o melhor que tinha, com aquele conhecimento daquela época. Não quer dizer que a gente não possa melhorar nas próximas e ir evoluindo, mas é isso. E quando mesmo. a gente erra, a gente pode dizer, sinto muito, eu errei, agora quero tentar melhor. A gente precisa ensinar a ser humano para os filhos também. Às vezes tem que dizer para eles, olha, eu tô cansada hoje, eu não queria ter feito mais isso. Porque eles vão chegar nesse ponto também, né? E o consultório mantém-se digital também? Com certeza, na forma sim, digital atendimentos e online e presencial também. Então, hoje atendo, né, não só a gente de Brasília, mas
muito Que brasileiro legal. no exterior ultimamente. Então, bom. estou tendo que lidar com fusos horários vários Olha, aí. que Mas bom. é o presente da pandemia que hoje, né? As É pessoas estão verdade. mais confortáveis em A fazer internet coisas nos online. dá isso. Isso é um presente da internet, da tecnologia que a gente tem que aproveitar. Né? Tá bom? Muito obrigada Então, pelo tá convite, bom. meninas. Adorei estar aqui. É. Ela gera um podcast. Isso aí. Obrigadão. Que Muito delícia. obrigada. Vem com a gente e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.